Então, falar um pouquinho aqui agora sobre controles, né? Parte de desmontagem e os principais problemas que a gente vai encontrar. E um controle de Xbox One, né? Os probleminhas bem clássicos que dá aqui nesse controle, relacionado ao analógico, né? Mostrar daqui a pouco, tem uns sites que a gente pode tá entrando, conectando via USB, que a gente consegue ver principalmente na parte dos analógicos, né? E, em geral, também, como entra aqui também, ó, o LT e o RT, que também, né, se trata de uma leitura analógica. Então, a gente vai abrir aqui, eu vou dar uma olhadinha nele e passar os principais problemas, ok? Então, primeiramente, sempre removendo aqui as pilhas, né, ou a bateria. Inclusive, é recomendado, se for usar pilha, use pilhas recarregáveis ou mesmo a bateria, compensa mais. Aqui embaixo fica um parafusinho de garantia, onde a gente costuma colar o selo. E mais dois parafusos aqui por baixo da carcaça da lateral. Começando por aqui. Auxílio de uma espátula. Consegue forçar aqui, ó. Já foi. Os parafusos que a gente vai encontrar aqui são parafusos de chave Torx. Lembrando sempre que essa chave Torx da Microsoft, ela é uma Torx que tem um pino, tem uma trava nela. Então, quando a gente for comprar esse tipo de chave, certifique-se de que nela tenha esse pininho, uma trava, que fica aqui por baixo, ok? Interessante também sempre usar um magnetizador de ponta, principalmente na hora de fixar o parafuso de volta, facilita bastante. Um ímã serve como magnetizador também. É que a vantagem de a gente usar um magnetizador é porque ele tem as duas funções, tanto o magnetizador quanto o desmagnetizador, que é interessante usar para guardar a ferramenta. Vamos ver aqui o selo de garantia. Uso tirado. Dobra um pouquinho para frente aqui para poder conseguir soltar os gatilhos também. Saiu. Carcaça já. Sempre fazer o que é tipo de reparo aqui, é interessante que a gente desconecte aqui, ó. Os analógicos, né? São só dois pinguinhos de solda. É bem simples fazer esse procedimento. Só prestem atenção no posicionamento do positivo e negativo aqui. Ok? Geralmente ele segue esse padrãozinho aqui, ó. Positivo, positivo e negativo. Certo? Do outro lado, ambos os lados, né? Seguindo a mesma ordem. A parte superior, positivo e negativo. E pro motor, né? Parte superior também positiva e a parte inferior negativa. Então, só com um pinguinho de solda aqui, a gente já consegue já tirar. E remover também aqui a antena, auxílio de uma espátula, sem forçar, porque se por um acaso vier a romper essa antena aqui, ó, não fica bom emenda. Tem que estar fazendo a substituição do cabinho inteiro.
Aqui, não consigo remover o motor. E aqui está só encaixado, né? Já foi removido os parafusos. Então aqui nós temos duas placas. A placa superior está encaixada aqui na inferior, tá? Pode puxar ela aqui. Parafusinho. Os parafusos da carcaça. A gente usa a Torx T8. E a do controle é a Torx T6. Ok, foi removido a parte que fica os analógicos, né? Só costuma dizer que isso aqui é um analógico tridimensional, porque aqui nós temos movimento tanto no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, que seria o botão também, ok? Então, geralmente, quando a gente liga esse controle no PC, para dar uma olhada em algum site que faz a leitura, dá para também ser feito isso aqui via celular. A gente está falando desses dois potenciômetros aqui que fica nas laterais, certo? Então tem como substituir somente esses potenciômetros aqui, sem a necessidade de trocar o joystick inteiro, né? Esse controle inteiro. Isso aqui vende baratinho, recomendo que vocês comprem, né? Pode ser no AliExpress. Isso aqui dá para comprar de quilo praticamente, né? Então compre bastante porque isso aqui vai se trocar bastante. É um servicinho bem simples de fazer. Então a gente pode estar removendo ele tanto utilizando o soprador. Essas placas aqui, essa fibra de vidro que é feita essa placa, não é um material muito bom. Então, para esse tipo de placa, assim como placa utilizada para fonte, a gente não recomenda muito que faça a utilização de estação de retrabalho, que pode acabar dando bolha nela. Então, caso você vai estar utilizando estação de retrabalho, em detrimento ao ferro de solda, né? Recomenda que você use com temperaturas que vai no máximo até 400 graus, 380 a 400 graus, para garantir a integridade física da placa. Para quem já está acostumado a trabalhar com fonte, pode estar utilizando o sugador de solda para estar fazendo a remoção desses pontinhos de solda aqui. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas você garante também a integridade física da placa. Esses potenciômetros aqui, que eu comentei que são substituídos, né? Assim que for removida a solda de baixo, a solda aqui na parte inferior da placa, só com a ajuda de uma espátula aqui, ó, a gente consegue soltar ele um pouquinho. Consegue ver? Tá só encaixado aqui, certo? Então fica muito mais fácil fazendo esse serviço com a utilização de uma espátula e um sugador de solda e ferro de solda. Esse é o recomendado. Pode ser feito com soprador? Pode, né? Mas vamos se atentar à temperatura e ao tempo de serviço. Então não esquece de passar o fluxo pastoso, assim como foi mencionado na aula de solda, tá? Isso vai facilitar muito a condutividade térmica entre a superfície do ferro, entre a superfície, né, do soprador, com estanho aqui na placa, tá? Ele vai conseguir atingir a temperatura de fusão dele de maneira muito mais fácil. Nunca deixem de utilizar o fluxo pastoso, ok? Depois que for feita essa solda, é recomendado que a gente utilize solda de 138 graus. Solda de 138 graus, ela tem menos chumbo na sua composição, então é uma liga metálica dúctil, ou seja, ela consegue absorver bastante impacto. Levando em consideração que isso aqui é um controle, que ele vai cair no chão, se vocês utilizarem aqui na substituição dessa solda, uma solda com muito chumbo, ela vai estar gerando algumas microtrincas que gera fuga de corrente e vai ocasionar no mau funcionamento desse tipo de componente. Isso aqui, esses dois dispositivos são dispositivos analógicos, então qualquer fuga de corrente que a gente tem aqui nessa solda vai acarretar no mau funcionamento. Então, além da substituição desses potenciômetros aqui, também tem que prestar bastante atenção aqui nos gatilhos. Aqui nesse gatilho ele tem um ímã aqui na parte inferior. Então, muitas vezes, pessoal, de deixar o controle cair no chão,
acaba deixando cair esse ímã que está aqui atrás. Uma vez sem esse ímã aqui, você vai ter problemas na hora de fazer a leitura. Lembrando que isso aqui é um gatilho, né? Então, para acelerador, no caso, né, faz diferença. Isso acontece muito mais no controle do PlayStation 4. Mas o Xbox também precisa se atentar para esse tipo de problema, ok? Problema de conexão, sempre verificar o cabo da antena aqui, se ele está soldado corretamente, né? Muitas vezes também na hora de fazer o reparo nesse controle, o pessoal acaba rompendo esse cabinho aqui. Já comentei com vocês, mas é bom repetir. Esse tipo de cabo, para fazer emenda, raramente fica bom. Isso vai ser feito assim, seja necessário mesmo, né? Que seja feita a substituição. Evitem fazer reparo nesse tipo de cabo, nesse tipo de antena, ok? Para os demais botões, não chega a dar tanto problema, né? Mas na manta, né? Que alguns controles tem aqui por baixo da placa, né? Que fica entre a placa e os botões propriamente dito. Então vamos soltar aqui também esses parafusos, para a gente estar dando uma olhada nesses componentes. Então, problemas relacionados a botão, o que acontece com muita frequência é essa manta, que ela pode rasgar, ok? Então, uma vez que rasgou essa manta aqui, é só estar fazendo a substituição dela. É bem simples e é bem baratinho, ok? Tem que tomar cuidado também relacionado a esses botões, conferir se ele está fechando o contato, fazer um teste de continuidade com o multímetro, ok? Aqui está como se fosse um durex, né, uma colinha adesiva, e acaba gerando alguns pontos de oxidação. Então atente-se, né, se ele estiver fechando o contato aqui certinho, para poder estar fazendo a remoção desses pontos de oxidação. Lembrando que o controle fica na mão, né, muitas vezes o pessoal, a mão soa muito, né, então se faz necessário, graças ao tamanho pequeno dele, ínfimo, né, a gente pode estar fazendo a utilização de uma cuba, né, de uma banheirinha ultrassônica para estar removendo esses possíveis pontos de oxidação. Mas a maioria dos problemas que chega está relacionado à parte analógica, ok? Fazer agora a montagem.
Essa parte, só cuidado, posicionamento da carcaça de trás, posicionamento do gatilho. Um pouquinho chato, né, fazer posicionamento dele aqui, mas vai tranquilo. Prestando atenção sempre também, um erro que é muito comum o pessoal cometer aqui, é deixar as travas aqui da bateria por dentro dessa carcaça aqui, ó. Aí, depois que entrega o controle, na hora de testar, e ver que não está funcionando a bateria, né? Tem que desmontar tudo de novo, então presta atenção já na hora de fechar aqui para não correr esse risco de voltar, né? A pior coisa que tem para manutenção é quando o aparelho volta, ainda mais por motivos bobos assim, né?